Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, o podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou entrar num assunto que tá dando o que falar, que é essa treta gigantesca dos salários absurdos que o Zuckerberg tá oferecendo pra galera. E aí tá saindo pesquisador da DeepMind, da OpenAI, da Apple, de tudo quanto é empresa ganhando 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Teve até uma possível oferta de 1,5 bilhão de dólares para um cara ir trabalhar, para um moleque de menos de 30 anos e trabalhar na Meta. E aí eu vou, obviamente não vou ficar falando de treta, né? Eu quero entrar por trás do racional de por que o Zuckerberg está fazendo isso. E, gente, quando o pessoal olha um movimento desse e fala, cara, o Zuckerberg é retardado mental. Tipo assim, o cara tá pagando 1 bilhão de dólares, tá pagando um salário de 10 milhões de dólares para um camarada e trabalhar para ele por ego. Mas, gente, o cara criou uma empresa que vale 2 trilhões de dólares e uma coisa é inegável: o Zuckerberg é o único CEO dessas big techs que criou a empresa do zero e continua sendo o CEO, e além disso, ele tem controle sobre a empresa. Então, assim, ele pode tomar a decisão que ele quiser. E isso explica muito, a gente vai ver durante o episódio, de que isso explica muito do porquê só a Meta, só o Zuckerberg está podendo fazer esse tipo de movimento, porque ele não precisa de aprovação do board para fazer nada, né? Ele consegue fazer o que ele quiser. E assim, é um cara extremamente inteligente, tem várias controvérsias na vida dele, né? E você pode gostar ou não dele, mas querendo ou não, o cara criou uma empresa do zero que hoje vale 2 trilhões de dólares, que é tipo muito dinheiro. Só umas coisas. Nesse episódio eu vou falar muito sobre números e matemáticas. Eu vou abordar dois temas que eu gosto pra caramba, que é IA e mercado financeiro. Então eu vou poder juntar os dois e mostrar para vocês o racional de por que essas ofertas de 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de dólares faz muito sentido para o Zuckerberg. E aí eu vou trazer vários valores aqui de mercado da Meta. Esses valores vão estar aproximados, né, sei lá, tipo o valor de mercado da Meta hoje que eu estou gravando é 1,92 trilhão de dólares. Então, para facilitar as contas, eu vou falar que a Meta vale 2 trilhões de dólares, beleza? Então, vou trazer aqui para vocês, para a gente começar esse papo, uns índices financeiros da Meta, porque eles vão ser bem importantes para a gente fazer as contas no futuro. E aí vocês vão ver como que o poder da escala é tão forte, e aí por que os números vão fazer sentido do Zuckerberg fazer essas ofertas para a galera. Então, o valor de mercado da Meta, 2 trilhões de dólares. Isso é tipo, sabe, uns 5 vezes, 2, 3 vezes mais do que toda a bolsa brasileira somada, né? Se não me engano, a empresa que mais vale aqui deve ser tipo Vale ou Petrobras, não sei como é que tá, Nubank, Itaú, que vale uns 50 bi de dólares. A Meta lucra 60 bilhões de dólares por ano. Ou seja, a Meta lucra mais do que a empresa mais valiosa do Brasil. Ou é mais ou menos a mesma coisa, né? E a receita anual da Meta é 160 bilhões. Ou seja, eles têm uma margem de lucro de 38%, que é muito alta. Imagina que o cara tem uma receita de 160 bilhões de dólares e 38% disso é margem líquida no final para o cara colocar 60 bilhões de dólares no bolso. É muito dinheiro. E aí tem um índice também que é muito importante no mercado financeiro, que é o preço sobre lucro. Então você pega preço total da empresa, que é 2 trilhões de dólares, e divide pelo lucro anual, que é 60 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 28 vezes. O que significa esse lucro, esse 28 vezes? Significa que a empresa ela ainda está crescendo. Você pega, por exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil, essas empresas são bancos consolidados. Eles não vão crescer muito mais. Sei lá, o que o Itaú tem que fazer para dobrar o número de clientes desse ano para o ano que vem? Tem que nascer gente pra caramba, né? Porque não tem brasileiro suficiente para o Itaú dobrar a carteira de clientes deles. Então, nessas empresas, a gente tem um preço sobre lucro menor. Ou seja, a gente espera que a empresa não cresça tanto. A empresa já chegou num patamar muito bom e ela é considerada uma empresa de valor. Ou seja, eu quero retirar valor dessa empresa, que ela já construiu muita coisa e eu quero que ela me pague dividendos. Enquanto startups, big techs e essas outras empresas, a gente espera que elas ainda cresçam bastante. Então os múltiplos são mais esticados. Por quê? Porque hoje ela vale 28 vezes o que ela me dá de lucro anual. Se eu quisesse receber dividendos dessa empresa, isso significa que demoraria 28 anos para ela me pagar o que eu estou dando para ela. Isso não faz sentido. Enquanto para um Banco do Brasil, eu só dou 5 vezes
o lucro anual. Ou seja, em 5 anos, se o Banco do Brasil me distribuir dividendos, eu tenho retorno sobre o meu capital investido. Por que o da meta é 28 vezes? Porque o mercado acredita que a meta ainda vai crescer muito. Então, esse lucro de 60 bilhões, ele vai crescer ano que vem para 80 bilhões. E essas 28 vezes que eles estão me pagando, já cai para 20. E aí, no ano seguinte, a meta vai crescer de 80 para 100 bilhões de lucros. E esse 20 vezes lucro já cai para 15 vezes. Até que vai chegar no ponto onde a meta vai estar em 5 vezes receita. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o múltiplo vai se mantendo constante até o ponto que os investidores e o mercado considerar que a meta ainda é uma empresa de crescimento. E aí, para ser considerada sempre uma empresa de crescimento, ela tem que sempre inovar, achar novas fontes de receita. Pega, por exemplo, alguns outros números interessantes da Meta. Eles têm, acho que é uns 3,5, 4 bilhões de usuários. Eles não conseguem dobrar o número de usuários porque não existe gente suficiente no planeta Terra. Então ele tem que achar outras formas de aumentar a receita, ser mais lucrativo, aumentar a margem de lucro e tudo mais. E, obviamente, uma dessas formas é criando soluções novas e, claramente, a solução nova que está ganhando o mundo inteiro é a inteligência artificial. E a Meta é uma das empresas que consegue se beneficiar disso de duas formas diferentes. Eles tanto poderiam vender IA como uma solução pronta que você vai usar no seu negócio, do mesmo jeito que o OpenAI faz, que a Anthropic faz, que a Google faz, como eles podem usar a IA no produto deles, que é o que eles estão principalmente fazendo, né? A Meta acabou de sair um resultado trimestral dela e foi muito acima do esperado. Eu dei uma olhada, ano passado o lucro do primeiro trimestre, ou do segundo trimestre, não sei, foi de 13 bilhões e esse ano foi de 18 bilhões. Ou seja, eles cresceram 40% o lucro de um ano para o outro. Então, se o lucro do ano passado foi 60% e eles continuarem nesse crescimento de 40%, a empresa vai passar de 60 para 84%. É uma parada absurda para uma empresa já desse tamanho. É muito grande. E todo esse aumento no lucro, pelo menos que eles falaram na entrega dos resultados, foi porque eles estão usando o IA para muita coisa. E eles estão melhorando as coisas internas, a probabilidade de você querer ver esse anúncio e tudo mais usando algoritmos de IA. Então, internamente faz muito sentido e se eles tiverem modelos novos de IA, eles poderiam também vender isso. Então, tipo, o ganho de sinergia que a Meta pode ter com melhores modelos de IA é gigantesco e a quantidade de lucro que ela pode ter a mais também é muito grande. Agora vamos voltar numa métrica inicial que eu falei, que é o preço sobre lucro. O preço sobre lucro, ele mostra quanto que o mercado acha que a empresa vai crescer. Uma startup que está começando, ela pode ter um preço sobre lucro de 200 vezes, porque ela não lucra nada. Mas o mercado acha que ela vai no futuro lucrar bastante. Uma empresa da bolsa não vai ter o preço sobre o lucro de 200 vezes. Só a Tesla tinha isso porque a galera era maluca. Mas uma empresa de tecnologia normal vai ficar aí na casa dos 25, 27, 28, 30. Né, que é mais ou menos o que as concorrentes da Meta têm. Só que se a Meta começa a se mostrar uma incumbente aí nesse mercado de inteligência artificial, que eles são melhores que os outros, eles conseguem destravar possibilidade de receitas novas. Então vamos pensar que agora o mercado considera a Meta como uma empresa tão boa quanto a OpenAI em modelos de IA. Esse preço sobre lucro que hoje está em 28 vezes, ele talvez vai aumentar para 29. Ele talvez vai aumentar para 30. E o que significa o preço sobre o lucro da Meta aumentar de 28 para 29? Isso significa que em um dia ela ganhou 60 bilhões de dólares de valor de mercado. Porque se hoje considera-se 28 vezes e a Meta tem 60 bilhões de lucro, agora é 29 vezes, então aumenta 60 bilhões de valor de mercado. Então a empresa que vale 2 tri vai valer 2 tri e 60 bilhões. Se aumentar de 28 para 30, vai aumentar 120 bilhões o valor de mercado. E aí quando a Meta jogar o próximo resultado do trimestre, agora meu lucro não é mais 60, agora é 70, e o preço sobre o lucro se manter, quer dizer que a empresa acabou de ganhar 300 bilhões de valor de mercado. Então, essa expectativa do mercado do que a empresa pode entregar no futuro, ela é muito relevante para o preço da ação. E é assim que as empresas de capital aberto, elas, funcionam. É pelo preço da ação. Não é quanto que ela está dando de lucro, é quanto que o mercado quer pagar nela. Ou seja, o valor da ação é muito relevante e essa perspectiva de crescimento futuro é muito relevante. Então, se eu falei para vocês que se a Meta se tornar a grande empresa de inteligência artificial,
eles conseguem lucrar mais, porque eles vão conseguir usar isso de sinergia interna, eles vão começar a ter produtos novos, que é vender IA como uma commodity para outras pessoas usarem, e isso também vai impactar o preço sobre o lucro no valor de mercado deles. Faz todo sentido o Mark Zuckerberg ir lá e falar, cara, eu te pago 100 milhões de dólares. Porque esse pesquisador que ele está pagando 100 milhões de dólares, ele vai criar um produto que vai valer 100 bilhões de dólares. Então o retorno é absurdamente alto. E por que isso faz sentido para a Meta? Pelo ganho de escala. Se eu, Felipe, quisesse contratar um pesquisador por 100 milhões de dólares, primeiro que eu não tenho esse dinheiro, segundo que ninguém me daria esse dinheiro, e terceiro que, independente de ele ser o melhor cara do mundo, ele não ia conseguir fazer nada, porque eu não consigo dar para ele GPU, eu não consigo dar para ele escala, enquanto o Zuckerberg tem isso tudo. Ele investe bilhões por ano para comprar GPU. Essas GPUs estão lá. Se o cara conseguir fazer um pouquinho de melhora na eficiência do treino dessas GPUs que custam bilhões, ele já está economizando aí 500 milhões de dólares, só de economia de eficiência de GPU. Se o cara consegue treinar um modelo melhor do que o outro, as GPUs de bilhões de dólares, elas estão lá, elas já foram gastas, elas estão sendo usadas. Faz muito sentido um treinamento que custa 500 milhões de dólares, você pagar um cara 10 milhões a mais e o treinamento vai ser 2 vezes melhor, entendeu? Porque ele tem esse ganho de escala, então para ele faz muito sentido contratar essas pessoas. E aí tem o último ponto, que é, se essas pessoas estão trabalhando para ele, elas estão trazendo o conhecimento das outras empresas, então no momento que você contrata um cara muito foda lá do desenvolvimento do ChatGPT que desenvolveu o O3, você traz um cara muito foda que desenvolveu o Claude 4 Opus, o Claude 4 Sonnet, um cara muito foda que desenvolveu o Gemini 2.5 Pro. Esses caras trazem o conhecimento que eles já tinham das empresas anteriores deles para você, e aí agora você conseguiu crescer anos de desenvolvimento só porque esses caras te deram o caminho para você chegar lá. E segundo, esses caras estão trabalhando para você. Eles não estão trabalhando para concorrente. Então agora, o cara que encabeçou o O3, ele não tá mais trabalhando na OpenAI. Então, entre muitas aspas, o O4, ele vai ser da Meta, não vai ser da OpenAI. Então, tanto os seus modelos, os seus produtos estão melhores, quanto os modelos e os produtos dos concorrentes estão piores. E isso acontece porque tem muito pouco talento absurdo de IA. Tipo, é uma corrida gigantesca para ter essas pessoas que estão realmente criando esses modelos, né? Então, você não só ganha para você, mas você tira do seu concorrente. Quando você tira do seu concorrente, você também dá um passo a mais em relação a isso. E, assim, além de tudo isso, que eu espero que eu tenha convencido vocês que, cara, dá 10 milhões, 100 milhões, até 1 bilhão pro camarada lá, tipo, não muda nada pro Zuckerberg, e isso pode trazer um ganho enorme nas ações da empresa, e com certeza vai trazer. E eu acho que tem o último ponto, que é, cara, o Zuckerberg é um multi-ultra bilionário, o cara não precisava estar trabalhando, ele continua tocando a empresa, ele é dono da empresa, ele consegue tomar as decisões sem ninguém aprovar, porque ele tem um controle acionário de decisão da empresa, e é muito foda isso que ele fez ao longo do tempo de manter esse controle acionário. Cara, ele tem a satisfação pessoal dele, tipo, ele quer ter o melhor modelo de IA do mundo e ele quer que o time dele seja responsável por fazer o melhor modelo de IA do mundo. Então ele está pessoalmente tocando essa nova divisão da Meta, que é a Super Intelligence lá, que eu acho que eles chamaram, Super Intelligence Labs, que vai tentar fazer o melhor modelo do mundo, e ele tem isso para satisfação pessoal. Cara, ele é um bilionário com dinheiro infinito e poder infinito e ele quer fazer isso, então ele vai fazer, sabe? Então eu acho que tem todos esses pontos que são racionais, que fazem bastante sentido para ele fazer isso, tanto em quesito de produto, né, porque eles vão ter produtos melhores, como criar produtos novos, como em quesito de mercado, que o mercado vai precificar eles num valor maior por causa desses talentos e de possibilidades futuras que ele tem, quanto para satisfação pessoal do cara, que tipo, ele não tem mais tanta coisa que ele gostaria de fazer, que ele não conseguiu, ele achou uma e agora ele tá focando em fazer ela. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro esse racional. Pra mim é um episódio bem legal, porque acho que dá pra ver que eu adoro esse assunto. E eu consegui juntar mercado financeiro com o IA e, tipo, essas tretas que estão rolando. Então, pra mim é legal conseguir explicar essas coisas. Espero que vocês tenham entendido, e se tiver ficado qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade pra perguntar, né? A gente tem lá o grupo do WhatsApp, tipo, que a gente já tinha conversado sobre isso, e daí veio a motivação de gravar esse episódio. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, fica à vontade para perguntar lá no grupo, mandar no privado também, fica à vontade.
Tem o meu curso de IA também, se vocês quiserem ser engenheiros de IA e fazer essas paradas tudo na prática, do mesmo jeito que eu trabalho com IA já tem, sei lá, uns 8, 9 anos, que eu faço isso todo dia. Se vocês têm vontade e interesse de ser engenheiro de IA, tem o meu curso que eu ensino do zero como se tornar um engenheiro de machine learning, ensino toda a matemática, estatística e a parte de inteligência artificial, como funciona o dia a dia do trabalho, o que você vai ter que fazer, como treina modelo, como faz deploy de modelo, como que altera a arquitetura de modelo. Eu ensino isso tudo com vários exercícios práticos e não esquece também de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifewithay. Vocês podem também me seguir no LinkedIn, eu posto de vez em quando lá. E é isso, um abraço e tchau.